Muito bom, pessoal. Hoje, domingo, basicamente o dia do descanso. Só que, por um lado, não está sendo muito bem assim a vida moderna, não é mesmo? Com o celular, com a internet, com muitas turbulências, home office, mudanças drásticas da nossa rotina, podem estar acabando com o nosso domingo. Por que? Como assim estava acabando com o nosso domingo? Basicamente, a gente precisa descansar e estamos tão sobrecarregados que talvez a gente não esteja descansando o necessário para viver a vida abundante que Deus preparou aí para a gente viver. Basicamente, tem 3 provérbios aqui que falam sobre isso e eu gostaria de falar com vocês a respeito disso. Por quê? Porque muitas pessoas desistem no meio do caminho, muitas pessoas que olham eu falando da tal da vida abundância, da abundância financeira, da paz financeira, que é todo o assunto que a gente vem trazendo aqui nos nossos vídeos. Muitas pessoas falam, mas comigo não foi bem assim. Quando eu tentei, a coisa não funcionou. Mas, de repente, a gente vê que essa pessoa parou de tentar. Essa pessoa simplesmente desistiu e essa pessoa simplesmente fala de um acontecimento passado e não do acontecimento presente e o que está sendo construído no futuro. E quando a gente vai entender isso, não é porque essa pessoa teve pouca fé, ou também não é porque ela não entendeu como funciona a profissão ou a situação de vida em qual ela se entendia, mas a grande maioria das vezes é simplesmente porque ela cansou. E a gente cansa, principalmente agora que a gente está numa vida tão conectada que a gente tem informações 24 horas, informações novas, 24 horas todos os dias. Quando a gente tem tudo esse mundaréu de preocupações, de informações, a gente não descansa. Então a gente vê com frequência pessoas que sim, ouviram ali um direcionamento de Deus, que ouviram ali coisas boas que ela tinha para fazer, um futuro próspero pela frente, mas ela cansou. E quando cansa, basicamente as pessoas largam mão, deixa de lado, não quero mais saber disso, cansei desse negócio. E quando a gente fala em cansar, o que a gente tem que pensar antes de desistir? Bom, deixa eu descansar. Então eu preciso descansar para minha cabeça estar melhor, para minhas ideias estarem mais bem colocadas para que eu possa sim continuar a minha jornada. Então basicamente aqui a gente tem alguns pontos, né? E esse é o que eu mais gosto de me apegar aqui de Provérbios, porque tira muito desse peso e desse cansaço da nossa vida. Então Provérbios aqui 19:21 diz: os homens fazem planos e criam estratégias, mas o propósito do Eterno é o que prevalece. Então a gente muitas vezes está em um caminho que muitas vezes foi guiado pelo nosso Espírito Santo e mostrou aquele caminho, mas a gente colocou energia demais e desistiu antes da hora. Sendo que uma vez entendendo que, ok, estou no caminho, tenho um propósito, a minha função que eu estou exercendo está sendo grandiosa, está dentro dos princípios de Deus, ela vai dar certo, se eu não desistir. Eu posso descansar? Posso. Eu posso tirar uma semana para não tocar mais nesse assunto? Pode. Eu posso ficar offline e entrar no meio de uma montanha e só depois, daqui 10 dias, que a minha cabeça voltar a estar em paz, eu voltar a trabalhar no meu assunto? Pode. O que não pode é você conectar ali uma preocupação atrás da outra. E é isso que faz você não prosperar. Está na Bíblia, mostra aqui que os projetos, você pode ter os seus planejamentos, conversa com Deus, alinha os seus planejamentos, está dentro de um propósito que Ele tem para você, então você vai trabalhar e vai dar certo. Só que se você cansar no meio do caminho, simplesmente acabou. E tem um outro ponto aqui muito bom, ó. O fazendeiro aqui é um oposto, tá? Por quê? Porque as pessoas que cansam, elas fadigam, elas simplesmente tem preguiça de tentar novamente, simplesmente não consegue ter ânimo e força para continuar aí a sua jornada. E aqui em Provérbios 24 fala assim, ó: o fazendeiro que tiver preguiça de plantar na estação
certa, não terá nada para ceifar na época da colheita. Bom, não precisa ter aí, ser nenhum tipo de expert para entender o que está sendo falado aqui. Bom, se não fizer a minha parte, é certo que eu não terei o que colher amanhã e eu passarei necessidade e eu não terei a abundância. Eu estou aqui para fazer a minha parte na terra. Só que entre eu fazer com constância a minha parte na terra e eu acelerar um ritmo ainda mais do que o ritmo de Deus e eu cansar e desistir amanhã, qual você acha que vai dar mais certo na sua vida? Então, basicamente, é isso que eu queria, esta reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Esses dois pontos aqui que eu gosto muito e traz aqui para a gente uma movimentação, uma direção, né? De tudo bem se você está cansado. Eu, de domingo à tarde, normalmente trabalho porque tem centenas de investidores esperando o meu relatório. Sabendo disso, eu descanso no sábado, eu desligo no sábado, eu faço com que a minha cabeça não pense nisso no sábado, para que hoje eu esteja ali produtivo e plantando na hora certa. A grande questão, principalmente hoje, com esse mundaréu de coaching high performance e colocando pressão e mais pressão de que você, mas não entendeu que é a vontade do Eterno que prevalece, você vai se cansar e cair estressado e vai deixar de viver a abundância de vida que você precisa e que Deus quer que você viva. Isso vai fazer, antes de você desistir por estar cansado, muitas vezes vai te fazer comer além da conta para tirar, buscar aliviar esse estresse. E muitas vezes vai fazer você gastar com coisas que você não tem vontade de gastar, mas pelo impulso você precisou gastar para tirar essa vontade, esse estresse pesado dessa correria. Então, meus amigos, muitas vezes, para você ter uma vida abundante, para você ter uma paz financeira, você sim precisa descansar, precisa diminuir o ritmo e aí você vai conseguir, dentro do que você faz, dentro da sua profissão, dentro da sua empresa, prosperar semana após semana, mês após mês. Tente descansar antes de desistir do seu próximo projeto. Quando você acha que não está dando mais, não abandone. Tire uma semana de descanso e depois você volte com a cabeça mais fresca. Aí nós vamos ver. Para mim funcionou, mas aí você vai ver se esses dois provérbios fazem sentido na sua vida. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.